Olá, meus amigos, minhas amigas, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, vamos para mais um vídeo aqui agora do quadro Radar Cripto. Eu gostaria então de trazer aqui para vocês quais são as minhas considerações sobre o momento atual aqui do cenário cripto. Quando você vê aqui esse oceano vermelho aqui, muitas pessoas já começam aí a ficar um pouco preocupadas, porque está tudo caindo. Será que realmente chegou o momento daquele tão tenebroso pullback que nós já comentamos aqui no canal? Será que as altcoins vão voltar a chegar lá nos seus níveis de bear market novamente, logo agora que as coisas começaram a subir? Bom, é sobre esses assuntos que eu gostaria aqui de trazer para você num vídeo curto para que você possa se sentir aí um pouco mais por dentro dessa movimentação toda que está acontecendo agora, o porquê, né, que está nessa situação, nesse pullback, e quem sabe assim te tranquilizar quanto ao cenário futuro cripto. Então seja muito bem-vindo. Espero que você já seja aqui um inscrito desse canal, porque se você não for, realmente você está perdendo muitas oportunidades, está perdendo oportunidades de compra, oportunidades de venda, oportunidades de estar aí por dentro do mercado cripto. Pois muito bem, Bitcoin está caindo, altcoins estão caindo, o mercado cripto no geral está dando aí um pullback. E o porquê que isso está acontecendo? Bom, no primeiro momento, nós estamos sim, de certa forma, um pouco estendidos, né? Depois de um movimento aí de 30 mil dólares de valorização no preço do Bitcoin, é natural que tenhamos uma certa correçãozinha, como está acontecendo. Eu falo correçãozinha porque é sim uma correção pequena, tá? Se nós observarmos aqui no gráfico do Bitcoin, o que, que é isso aqui? Não é nada. Ele saiu daqui do 74 e praticamente 6 dias de reais valorização, ele chegou nos 104. Então, assim, foram um mês de price action, mas foram reais 6 dias de valorizações, porque boa parte do movimento foi lateral, ou seja, ele rompeu aqui, lateralizou, rompeu, lateralizou, rompeu e agora está também lateralizando, mas não é nada assim grave ao ponto de você entrar aí em desespero. Quando nós comentamos já em outros vídeos aqui no canal que qualquer pullback que você venha ter nessa altura do campeonato, do andamento desse bull market, é momento de você estar buscando compra, é momento de você estar buscando aí entrar nas suas posições. Por quê? Porque até agora não há nenhuma indicação confirmada, tá, que o Bitcoin não vai romper o seu all-time highs. Podemos ter pullbacks? Podemos. Lateralização como essa? É possível? É possível. Está acontecendo nesse momento. É possível que o Bitcoin volte aqui para o ponto de controle, essa linha branca aqui, na casa dos 96? Também. Também é possível. Isso pode acontecer. É preocupante? Não, não é preocupante. É possível que o Bitcoin então venha buscar níveis aqui mais baixos, aqui na casa dos 92, nessa linha amarela aqui de suporte? Sim, também é possível. Isso invalidaria aí a continuação do bull market? Não, não invalidaria. A continuação do bull market não invalidaria até mesmo se o Bitcoin viesse buscar esta linha amarela aqui embaixo. Mesmo se acontecesse o caso extremo dele vir buscar aqui, ó, nível aqui dos 80,
também não invalidaria. Se ele perdesse essa linha aqui, daí nós começaríamos a nos preocupar. Se ele perdesse os 80 mil. Se ele fosse buscar lá a liquidez lá dos 60 mil, por exemplo. Aí sim, eu poderia dizer que graficamente o bull market realmente acabou. Portanto, não é momento de você se preocupar, não é momento de você se alarmar, é momento de você estar buscando trabalhar, economizar, ter mais dinheiro disponível e poder fazer para poder fazer o seu DCA, que é o Dollar Cost Average, aquela compra que você vai fazendo aos poucos. Se você não teve a oportunidade de comprar lá no fundo do bear market, onde seria o ideal para você, então seria nessa estratégia a sua melhor posição, onde você teria aí a melhor probabilidade de capitalizar no que falta ainda para esse bull market. Também já comentamos que esta fase final do bull market é a fase mais explosiva e a que costuma deixar a maioria das pessoas para trás. Portanto, você precisa tomar aí a sua decisão e se posicionar. Aqui no canal nós temos análise técnica das mais diversas criptos, altcoins, até mesmo de meme coins, onde você pode estar dando aí uma navegada, uma explorada e olhando aí algumas altcoins que te interessarem. Nesses vídeos você vai ter pontos de entrada, pontos de saída, suporte, resistência e dicas de estratégia aí para que você possa então estar alocando o seu capital. Agora, uma vez dito que nenhum desses níveis aqui seria assim preocupante para a não continuação do bear market, nós temos também vários pontos que apontam positivamente para a continuação do bull market. E o principal deles, tá? E o principal deles, ainda vou entrar no gráfico das altcoins, tá? Mas eu preciso mostrar isso aqui para você já no início do vídeo, para que você possa ver que as coisas estão sim cada vez melhores, tá? Melhores. Tanto no cenário aí geopolítico, cessar fogo aparente ali entre a Rússia e a Ucrânia sendo, né, costurado, trocas de prisioneiros, a coisa está meio que entrando aí para o caminho de uma resolução. A Ucrânia aparentemente já está aí disposta a ceder lá a Crimeia, ou seja, está todo mundo cansado, na verdade, né? Porque essa guerra não levou a lugar nenhum, apenas mortes e prejuízos e tristeza. É só o que esse tipo de ação causa nas pessoas e em todos os envolvidos. Danos. Então, parece que isso está sim se caminhando aí para uma resolução. Questão tarifária também indo muito bem. O Trump aí negociando, costurando daqui, costurando dali. Aparentemente o mercado tem aí se animado um pouco mais. Vimos a valorização da SP500, a Bolsa Americana, Nasdaq também, né? E até a Bolsa Brasileira aí batendo altas históricas. Então, o que é preocupante é que se você não tem essa mentalidade, você pode ficar preso aí numa narrativa que vai te trazer prejuízos, tá? Eu sei que muitas pessoas acreditam que o topo já chegou, né? Muitas pessoas acreditam nisso. Acreditam que nós não teremos altcoin season. Muitas pessoas acreditam que o topo do Bitcoin já chegou. Eu recentemente fiz uma postagem de sondagem, né, no YouTube, né, e muitas pessoas ainda acreditam que o topo já aconteceu nos 110 mil dólares. Mas não se engane, eu vou te mostrar um gráfico agora para que você possa ter essa realidade um pouco mais apurada.
Esse gráfico aqui, nós temos o gráfico do próprio Bitcoin, tá? O gráfico diário, tá? Esse aqui é um gráfico diário do próprio Bitcoin. E esta linha em azul aqui, o que que ela significa? Ela significa a impressão de dinheiro global, ou seja, o M2 global. E o que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque você consegue perceber aqui uma certa correlação. Olha, se eu faço aqui um offset do gráfico do Bitcoin, ó, tá aqui o gráfico do Bitcoin, aqui embaixo, e aqui tá o money flow, ou seja, a impressão de dinheiro, M2 global. E você consegue notar uma certa semelhança aqui, tá vendo? Então aqui nós tivemos aqui um período aqui de lateralização com um pouco de queda, o Bitcoin também aqui, um pouco de lateralização e queda. Aí tivemos aqui um rampante de impressão de dinheiro, e aqui também nós tivemos uma crescente do preço do Bitcoin. Daí nós tivemos o quê? Nós tivemos então uma redução do suprimento de dinheiro global, o preço do Bitcoin também caiu. Reiniciou uma nova alta e o preço do Bitcoin também iniciou aqui uma nova alta, como vocês podem observar. Nós estamos aqui quase que já na metade desse rampante aqui de alta, tá? E o que vocês precisam prestar atenção é exatamente aqui, porque aparentemente a impressão de dinheiro encontrou aqui o seu platô, né? E pelo que está parecendo que vai acontecer aqui é que ela vai começar a cair. E o que isso quer dizer então para os ativos de risco? Isso aqui quer dizer que o Bitcoin ainda tem aqui mais um período aqui de valorização, tá? Onde se essa linha em azul aqui realmente começar a descer, é quando o preço dos ativos de riscos também começarão a descer. Essa linha azul, ela é um indicador de liderança, tá? De liderança. Ela tem aí 10 semanas à frente. O que isso significa? Que quando há um aumento da impressão de dinheiro no mundo, leva-se mais ou menos 10 semanas para o impacto dessa impressão de dinheiro atingir o mercado cripto, tá bom? Então, leva aí mais ou menos 10 semanas. Por isso que nós conseguimos encontrar aqui essa correlação bastante interessante com essa, essa diferença de 10 semanas para frente. Isso aqui tudo sendo verdade, a impressão de dinheiro aqui, 10 semanas para frente, já está levando lá para o final de julho. Então, bem provável que o próprio Bitcoin continue aí se valorizando até lá, até julho. Estão me acompanhando? Se essa linha azul aqui começar a cair aqui um pouco, nós teremos então aí uma correção também para o Bitcoin e para as altcoins. Então tenha isso em mente, que a tendência continua de alta até julho, pelo gráfico do M2, tá? Que é um dos indicadores bastante precisos quanto à valorização do universo cripto. Por quê? Porque a cripto ela é dependente de liquidez. E na medida que aumenta-se a liquidez, ou seja, a impressão de dinheiro, eventualmente esse capital vai vir parar dentro do universo cripto. Então tenha isso aqui já em mente, nós vamos continuar acompanhando esse indicador aqui,
Mas é bem provável que o Bitcoin continue crescendo aqui até julho. Então eu não posso ser um urso quando eu vejo um gráfico bullish, por mais que nós tenhamos aqui pullbacks, tá? Por mais que seja possível pullbacks como esses aqui, citados, mesmo assim eu ainda continuarei um touro. De forma alguma, eu diria que chegamos no início do bear market. Nada que aponta para isso. Então aproveite as oportunidades para você se posicionar, porque de acordo com esse gráfico aqui, nós temos ainda um caminho a percorrer, a subir, tá? Isso está muito claro aqui. Você consegue muito bem observar esta informação. E se eu faço aqui uma análise um pouco mais local, o que você consegue ver aqui? Você consegue ver que, deixa eu tirar essa linha aqui da frente, você consegue ver o quê? Que este momento aqui que o Bitcoin está, nesse exato período aqui de lateralização, coincide com esse período aqui também de lateralização e um pouco de queda do próprio M2. Olha lá. E esse outro período anterior aqui de lateralização que nós tivemos também coincidiu aqui com um período aqui de lateralização e também um pouco de queda do próprio M2. Então, assim, você na verdade tem pouquíssimo tempo, tá, para poder se decidir se você quer estar dentro ou fora é, de posições cripto. Por quê? Porque isso aqui não vai durar para sempre, tá? Os melhores momentos de comprar já passaram. Então, você quer entrar agora, você precisa entrar com sabedoria. Por isso que eu estou dizendo que o DCA seria a melhor forma para você poder estar aí entrando no mercado cripto nessa altura aqui do campeonato. E os ganhos aí que você pode, né, buscar, por exemplo, no próprio Bitcoin, a partir desse ponto aqui que nós estamos, caso esse aqui seja um topo local, aí mais ou menos ainda 40% aí para cima, tá? O que vai também de acordo aí com a nossa previsão, que o Bitcoin ficaria aqui entre os 125, ou seja, essa faixa aqui, até os 150, mais ou menos, aqui. Então, nós estamos aí dentro aí, mais ou menos, do que é previsto, que seria aí o topo para o Bitcoin, né? Eu jogo nesse time, tá? Eu acho difícil o Bitcoin passar dos 150, tá? Então, observe muito bem que o seu tempo aí está chegando ao fim, tá? Se você não se posicionou, você precisa se posicionar se você tem interesse aí de capitalizar pelo menos aí 40%, entre 30% e 40% em valorização no Bitcoin. Agora, quando nós falamos em altcoins, aí a coisa é completamente diferente, tá? Vou tirar agora aqui o indicador, porque a situação aqui é completamente outra. Vou colocar aqui esse outro indicador aqui. Porque aqui nas altcoins, a situação ela é muito mais explosiva, tem muito mais upside, mais potencial de valorização aí para cima. Por quê? Porque as altcoins elas sempre elas vão por último, elas vão valorizar por último. Primeiro o Bitcoin arranca, depois quando ele está chegando lá perto do seu topo, ele começa a diminuir a sua valorização, aí a sua dominância cai, que é a dominância é quanto que o Bitcoin está valorizando mais do que as altcoins, então a sua dominância cai, começa a cair, o Ethereum começa a se valorizar mais, que é o que nós já mostramos aqui nesse canal, o Ethereum já está se valorizando mais que o Bitcoin, aí depois que o Ethereum começa a se esticar, aí as outras altcoins também começam a se valorizar.
Então, esse gráfico aqui que você está vendo, ele exclui o Ethereum, o Bitcoin e todas as stablecoins, tá? E concentra aqui apenas as altcoins, todo o restante das altcoins, as maiores e as menores, tá? Só exclui o próprio Ethereum, que também é uma altcoin. E o que você consegue perceber aqui? Enquanto o Bitcoin está lá rompendo níveis altos, já está lá próximo da sua alta histórica deste bull market, né? As altcoins não. Elas estão ainda aqui. Olha só, vou fazer aqui uma correlação. Aqui é a alta histórica das altcoins, tá? Aconteceu quando? Aconteceu aqui em dezembro e tivemos mais um repique aqui em final de janeiro, início de fevereiro, tá? Então, assim, enquanto o Bitcoin já está praticamente aqui nessa zona, perto já de romper o seu topo, as altcoins ainda estão aqui, ó. Ou seja, elas estão aí basicamente ainda 35% com menos valorização do que o próprio Bitcoin. Mas isso aqui tende a mudar e muda rápido. É isso que você precisa entender. Que quando as altcoins resolvem se valorizar, elas não esperam por ninguém. Elas simplesmente vão e vão com tudo que elas podem. Então, se você tem esperança ainda de lucrar com as altcoins, você precisa tomar aí a sua decisão e aproveitar qualquer pullback que tenha para comprar mais. Porque isso aqui não vai ficar dessa forma. Qual que é a expectativa, então? O que eu consigo ver para as altcoins? Qual é a esperança? A esperança que eu vejo é essa aqui, ó. Nós estamos aqui realizando aqui um pullback, tivemos esse movimento maravilhoso aqui de valorização. O Bitcoin está fazendo um pullbackzinho, elas também estão, normal, tá? Aqui é um nível de resistência, como vocês podem ver. Foi resistência várias vezes, ó. Aqui era suporte, aqui ele perdeu, retestou, rejeitou, retestou, rejeitou e agora está retestando e rejeitando mais uma vez. Mas isso não é preocupante pelo fato que o próprio Bitcoin, uma vez que ele rompa lá o seu all-time highs, tá, e começa a caminhar para romper isso aí, você vai ver o quê? Você vai ver as altcoins vindo aqui, retestando isso aqui por mais uma vez, rompendo isso, tornando isso aqui como suporte e dando um pulo em direção à busca aqui do seu all-time highs. Por mais que tenha aqui um pouco de lateralização aqui nessa zona, que é zona de pressão vendedora aqui das baleias, tá? Se você já segue esse canal, você já sabe que essa zona aqui em azul é zona de pressão compradora das baleias, tá? E essa zona aqui em vermelho é zona de pressão vendedora das baleias. Então, se você já segue esse canal, você já sabe que isso aqui é, esse indicador é exatamente isso aqui que significa. E você sabe também que essas zonas de pressão vendedora das baleias geralmente é uma zona assim que tem um pouco de turbulência. Você já sabe que vai encontrar aqui um pouco aqui de turbulência aqui nessa zona. Mas ela não será o impedimento para fazer que esse rompimento aqui aconteça. E eu vou te mostrar o porquê. Se nós viermos aqui e buscarmos o nosso perfil de volume, vou traçar ele aqui para vocês. Vou puxar ele até aqui mais para trás. Aqui. Vamos ver o que é que ele nos mostra.
aqui desse topo aqui. Pronto. Então, olha só. Nós temos aqui um perfil de volume que data desde março de 2024. Tá? Desde março de 2024. E se você puder observar bem atentamente aqui agora, você sabe que no nosso perfil de volume nós temos três níveis. Tá? O nosso suporte majoritário, que é essa linha verde aqui, nosso ponto de controle, que é esse aqui, e a nossa resistência majoritária, que é esta linha em vermelho, mais aqui em cima. Dessa forma, você consegue observar que nós estamos exatamente na zona onde esta pernada de alta das altcoins poderia realmente encontrar aqui um possível pullback. Então nós não estamos nada fora do planejado. Agora, se você perceber que esse monte aqui, ó, de volume, tá, que nós temos aqui, dessa zona, ele é o maior que nós temos por um bom período de tempo, até chegarmos nesse outro pico aqui, que é o pico do all-time highs. Ou seja, se as altcoins já valorizaram aí, muitas delas já valorizaram mais de 100%, 200%, principalmente em muitas meme coins. Se elas já valorizaram, muitas delas, mais de 100 ou 200%, numa puxada aqui de 20%, 27% do gráfico, é esperado então que elas valorizem mais 100, 200 ou 300% em mais uma puxada de 20% do gráfico, correto? Só que daqui onde nós estamos, até onde chega aqui esse outro pico, que provavelmente será um pouco mais de resistência, nós temos aqui mais 20 e poucos por cento de valorização. Então, uma vez que ela rompa esse nível aqui em vermelho, ela deve dar mais de uma esticada aí de 20 a 30% de valorização no gráfico das altcoins, tá? Que são todas elas combinadas aqui. Ou seja, isso vai refletir aí de 100 a 300 a 400% de valorização nas altcoins. Pelo menos na grande maioria delas. Isso até chegar aqui nesse nível, tá? Até chegar aqui nesse nível desse pico aqui. Acompanhe comigo. Fica comigo aqui até o final para você compreender todo o raciocínio e poder entender o potencial de valorização que as altcoins ainda têm pela frente. Porque o Bitcoin você já deu a pincelada aqui para vocês, que eu acredito ali entre 125 e 150. Essa é a minha projeção. Se passar disso, glória a Deus, amém. Mas até lá, eu tenho plenas convicções que até lá é algo seguro de se, é, de se estabelecer. Agora, entenda que o potencial de valorização das altcoins, uma vez que o Bitcoin ainda tem aí no máximo 40% ainda para cima, aqui eu já estou mostrando para você que até antes de romper o topo aqui, ela já vai valorizar mais 30% no gráfico das altcoins, que vai refletir aí de 100 a 400% nas próprias altcoins. E nós não estamos nem no meio ainda. Então fica comigo. Então aqui nesse nível, elas ainda vão valorizar aí mais 30% no gráfico das altcoins, que corresponde entre 100 a 400% nas próprias altcoins. Tá? Daí ela vem aqui, após ela romper esse nível, consumir todas essas ordens de venda aqui dessa zona vermelha aqui, ela vai vir atacar o seu all-time highs. E para o all-time highs, são mais quantos por cento? Ou seja, daqui para cá, mais 10%. Então,
valorizar aí entre 50% e 200% nas altcoins. 10% aqui no gráfico. Está me acompanhando? Ok. Então, até onde é que você consegue ver que esse gráfico, então, pode chegar? Que é o que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Deixa eu excluir aqui parte desses riscos, para que você possa ter uma noção de que valores é que nós estamos falando. Se eu venho e busco aqui uma retração de Fibonacci desse topo aqui, nesse fundo aqui, eu quero buscar a retração entre 1,618 e a de 2,618. Onde é que elas estão? Elas estão aqui, ó. Aqui e aqui. Então pronto, já está estabelecida a nossa zona. Vou excluir aqui. Então qualquer ponto nesse intervalo aqui, ó, é onde eu acredito que esse gráfico possa chegar, tá? Que esse gráfico possa chegar. O que isso vai te dar aí, uma valorização, se você sabe que 30% de valorização no gráfico corresponde entre 100 e 300, 400% de valorização nas altcoins, quantos por cento de valorização no gráfico nós temos desse momento que nós estamos agora até um provável topo para as altcoins? Pois bem, nós temos aqui mais ou menos, colocar aqui no meio aqui da nossa zona, 100% de valorização. Ou seja, o gráfico das altcoins ainda tem potencial de valorizar 100%. Se 30% corresponde entre 100 e 400 de valorização nas altcoins, 100% é pelo menos aí mais 3 vezes. Então, nós estamos falando aí, se uma altcoin que valorizou 100% nesse aumento de 30%, ela vai valorizar ainda mais 300%. Se a sua altcoin valorizou 400% nesse movimento aí de 30%, ela vai valorizar 1.200% ainda até o final desse ciclo. Isso é análise técnica, isso é gráfico. Isso aqui não é rabisco sem noção. Isso aqui é projeção real. Eu estou passando aqui para você, né, um vídeo aí de meia hora, é algo consistente, é um alimento consistente para você. Não é informação de TikTok, nem de reels de Instagram, nem de shorts do YouTube. Tá? Então isso aqui é para quem é um investidor, quem tem visão a longo prazo, visão que quer mudar de vida. Tá? Então o que, que você precisa agora? Você precisa saber escolher os ativos que você vai investir. Porque não serão todos que vão ter esse potencial de valorização. Tá? Nós temos aí mais de 3 milhões de criptoativos. Então você precisa fazer o teu dever de casa. No canal existem vários vídeos de muitas das principais altcoins. E a grande maioria delas eu sou investidor. Eu falo aqui nesse canal daquilo que eu faço com o meu dinheiro. Agora você precisa decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro, tá? Então eu vejo um potencial de valorização para as altcoins ainda muito grande. Muito grande. Aí, ó, anote aí de 1.200%, enquanto o Bitcoin vai valorizar mais 40%. Tá?
E você precisa, então, fazer o seu dever de casa, escolher, montar o seu portfólio aí de pelo menos 6 a 8 altcoins, para você poder surfar isso aqui. No canal existem vídeos para você poder aprender a fazer isso, tá? Explicativos de muitas altcoins que vão aí poder te dar um norte, né, do que você deve fazer, em quais você deve investir para você poder surfar isso aqui. Então, o radar cripto de hoje é para te mostrar que por mais que nós tenhamos pullback no Bitcoin, continua sendo oportunidades de compra. De compra. Gráfico das altcoins fazendo seu pullback, encontrou o seu fundo, estabilizou o preço, não está caindo mais, é momento de compra. E quando chegar o momento de nós vendermos, eu vou estar publicando aqui quando a minha percepção chegar que nós chegamos no topo. O Bitcoin vai continuar esticando até o final de julho. E esse gráfico aqui vai parecer muito diferente daqui 60 dias. Muito diferente. Então, cuidado e atenção aí no que você está querendo fazer. Pode ser que nós encontremos o topo em julho, o Bitcoin chega lá nos 130, 150 mil, e esse gráfico aqui também pode ser que se encontre o topo lá em julho. Pode ser. Pode ser. Se não chegar no topo lá em julho, vai ficar próximo. Aí o money flow vai dar aquele pullback que nós já comentamos. Aí o preço também do Bitcoin vai dar aquele pullback, as altcoins também. E ele provavelmente deve voltar a subir para o final do ano, porque geralmente os topos de mercado acontecem aí, final de ano, tá? Que a coisa é mais favorável para que aconteça. E pode ser que, se não chegarmos lá no topo aí para julho, nós vamos chegar no final do ano. Mas as probabilidades que aconteça em julho, elas são bastante grandes. Porque o momento de euforia máxima vai acontecer em julho. Se o Fed cortar as taxas de juros no início de julho. Aí para o final de julho a coisa explode. E o mercado começa a corrigir exatamente quando o Federal Reserve começa a cortar as taxas de juros. Eu já expliquei isso aqui também no canal. Então, se você não é inscrito, eu te aconselho, se inscreva. Porque um vídeo que eu lanço aqui, ele tem correlação com outro que já foi lançado no passado. Ele segue uma linha de raciocínio. Então você precisa estar ligado no que é comentado aqui para você acompanhar a lógica e não simplesmente buscar uma informação aqui aleatória e depois achar, eu vi lá no canal do Investidor Sincero, era isso e na verdade aconteceu aquilo. Então, se você não acompanha aqui, você não sabe, você não vai ter condições de ter a real noção do que na verdade nós estamos comentando aqui. Que segue uma lógica, e se essa lógica muda, nós também comentamos aqui. Se alguma coisa nova acontece, nós também trazemos aqui. E essa é a análise de hoje. Não quer dizer que semana que vem ela não possa mudar. Porque ela pode mudar. Mas hoje, e analisando o passado histórico, o passado e projetando ele para o futuro, é isso aqui que eu consigo ver. Tá? É isso aqui. Então tá muito explicado e mastigado aqui para você. Agora, basta você agora fazer o seu papel. Muito obrigado. Nos vemos então no próximo vídeo. Até.